Bom, então vamos lá iniciar a aula. Esse capítulo vai falar sobre os dois principais públicos-alvo da orientação profissional. De uma maneira mais aprofundada. Então, o capítulo anterior falou das modalidades e contextos que pode ser executado, oferecido orientação profissional, e esse capítulo vai falar com mais profundidade sobre o público-alvo. Quem são nossos potenciais clientes, aí, as pessoas que poderão fazer uso, né, do serviço da orientação profissional e as características que envolvem, então, esses públicos-alvo. Também, né, no finalzinho do capítulo, para quem leu, a autora traz algumas características, né, do mercado de trabalho, da sociedade, do modo como que o trabalho se organiza na nossa sociedade atualmente, eu quis dizer, levando em consideração principalmente a globalização. E aí, como quem leu pôde perceber, né, então, assim, a partir da adolescência, todos podem ser, todos que eu digo todas as faixas etárias, né, até a aposentadoria, entre a adolescência e a aposentadoria, podem ser um potencial público-alvo para a orientação profissional. Muito bem, então vamos para o primeiro slide. Então ela começa primeiro falando da adolescência, da escolha profissional. Vocês já cursaram, acredito, a disciplina de Desenvolvimento Humano 2. Então vocês já viram, né, com uma profundidade, com um aprofundamento, o que é adolescência, suas características e tal. Então aqui é mais uma retomada, né, lembrando o que envolve a adolescência, ser adolescente, e relacionando com a questão da escolha profissional. Bom, então a adolescência, né, via de regra, ela pode ser considerada uma transição para a vida adulta, uma idade de transição para a vida adulta. E aí agora a gente tem algumas definições, né, aqui do que é adolescência. Essas definições, elas são baseadas na idade, né, são definições etárias, definições baseadas na idade, que vão levar em conta apenas o dado de quantos anos essa pessoa tem. Essa pessoa é adolescente? Quantos anos ela tem, né? E essas definições etárias, que eu coloquei demográfico-etárias, né? Por que demográfica? Porque ela leva em conta, então, a faixa de população que está nessa idade, né? Por isso que tem essa divisão, essa categorização, essa organização, né? As pessoas que estão numa determinada faixa etária correspondem a uma determinada categoria de pessoa, aí levando em conta a idade, né? Se a gente for pensar especificamente pela psicologia, essas definições não dizem muita coisa, né? Mas aí aqui para frente a gente já vai ver melhor, né, o que significa para a psicologia ser um adolescente ou uma adolescente. Bom, como vocês podem ver também, né, por essas várias definições, elas não existe um consenso do que é a adolescência. Cada órgão, cada instituição vai definir a adolescência como um determinado período da vida. Então vamos lá. Vamos começar pelo ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei brasileira
que regula tudo o que é relacionado à criança e adolescente. Tudo. É a lei base para qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer política pública. Tudo que é relacionado à criança e adolescente tem que estar fundamentado no ECA. Não dá pra, se você vai fazer qualquer coisa a nível de lei ou política pública, não pode contrariar o ECA. O ECA é que determina o que deve ser feito, né? O ECA ele é baseado na Constituição brasileira, né, que é a lei principal, a lei mãe, né, de todas as leis do Brasil. E na Constituição existe essa definição, né, que no Brasil a faixa etária de 12 a 18 anos é adolescente. E é essa faixa etária que o ECA assume. Muito bem. O que significa isso? Vou me demorar um pouquinho mais aqui nesse assunto do ECA. Significa que, acho que vocês devem ter visto, então será mais uma para relembrar, né? Então, assim, o que significa então ser adolescente, entre 12 e 18 anos é um adolescente? Significa que a pessoa ainda não é imputável. Ela é inimputável. O que significa inimputável? Significa que a pessoa não responde legalmente pelos seus atos. Mas professor, eu conheço uma pessoa, ou eu desde os 15 anos sou muito responsável, respondo sim pelos meus atos, eu não sei o que, desde tal idade respondo pelos meus atos. Qualquer adolescente de 14, 15 anos, 16, que seja, sabe muito bem o que está fazendo. Não concordo com essa definição do ECA. Bom, isso é muito relativo, né? Porque pode ter uma pessoa menor de idade, né, que sabe muito bem o que está fazendo, e pode ter uma pessoa bem grandinha, né, bem depois dos 18 anos, que não responde totalmente pelos seus atos. E aí que a gente entra na questão de uma definição etária e demográfica, né? Ela vai abarcar todos os casos daquele universo, né? Então, entre 12 e 18 anos, todos são adolescentes, independente se responde, se não responde, se é consciente, se não é consciente. Pela lei, até 18 anos, a pessoa é inimputável. Até 17 anos e um dia antes de fazer 18 anos. No dia do aniversário passa a ser imputável. Por quê? Por que essa pessoa entre 12 e 18 anos ela é considerada inimputável, não responde legalmente pelos seus atos? Porque no entendimento do ECA, e é um entendimento que, como vocês, quem leu o livro, viu que é um entendimento mundial, né, internacional, essas pessoas são pessoas em desenvolvimento. Deixa eu escrever isso aqui também. O adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Acho que no livro vai falar, se não me engano, que o cérebro ele termina de se desenvolver por volta dos 24, 25 anos de idade. Então, até essa idade, o nosso cérebro ainda está desenvolvendo. Então, imagina antes, né? Imagina lá com 13, 15 anos. No livro, eles colocam um exemplo, né, que a APA, a Associação Americana de Psicologia, interviu, né, nos tribunais lá dos Estados Unidos para que eles não executassem a pena de morte, que lá nos Estados Unidos existe, né, a pena de morte,
para adolescentes, justamente porque eles são pessoas em desenvolvimento. E aqui no Brasil existe esse mesmo entendimento. Só para citar, né, que essa lei, o ECA, ela foi feita em 90, se eu não me engano. 1990. Então, desde essa época já tem esse entendimento que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Muito bem. Então, existe essa fraqueza, vamos dizer assim, entre aspas, de uma definição demográfica baseada na idade, porque são muitos casos, né, não dá para ver um a um, mas essas definições, todas elas, né, elas são importantes para o estabelecimento de políticas públicas voltadas a essa população específica. Então, apesar de existirem muitas, com certeza devem existir muitas diferenças individuais, porque cada um é singular, cada um é único, por outro lado, ao mesmo tempo, contraditoriamente que seja, existem muitas características em comum. Né? As idades têm muitas características em comum. Então, é a partir dessas características que se desenvolvem as políticas públicas. Né? Pensa que as políticas públicas elas são pensadas para toda uma população, né? Para todo mundo que tem essa faixa etária. Então é uma maneira de organizar. Muito bem, então essa primeira definição é a definição do ECA. Contei um pouco a questão das definições demográfico-etárias, né, de ser imputável. Então, legalmente, né, pela lei, o adolescente é de 12 a 18 anos, que não significa que seja, né, na realidade, não significa que fez 12 anos virou adolescente e fez 18 virou adulto. Né? Mas para uma questão de lei, é assim que funciona, é assim que é. A Organização Mundial da Saúde considera praticamente a década inteira, né, entre os 10 e os 20 anos, né, dos 10 aos 19 como adolescentes. E a ONU considera a ONU, Organização das Nações Unidas, de 15 a 24. E as políticas de saúde do Ministério da Saúde consideram o adolescente de 10 a 24 anos. Além dessas definições, né, que eu não coloquei aqui no slide, também a autora não cita, existe uma categorização aqui no Brasil que é o jovem. Né? O jovem, vou colocar, mas depois eu vou apagar, entre 15 e 29 anos. Essa categorização, essa definição, ela vem também para pensar políticas públicas para o jovem. Então, por exemplo, a lei do jovem aprendiz. Ela vale para pessoas até 21 anos de idade. Leis para o primeiro emprego. Leis voltadas para o jovem, políticas públicas voltadas para o jovem, todas vão compreender essa faixa etária, entre 15 e 29 anos. Então é isso. Aí, né, mais uma observação. Se vocês perceberem, pensa que o ECA é 1990, né? Se a gente olha as outras definições, o que a gente percebe? Que elas têm aumentado. Né? Se aqui são 6 anos, dos 12 a 18, a OMS vai considerar 9 anos, né? Aqui também, né, 9 anos, e aqui quase 15 anos, 14 anos. É uma faixa etária, aí, uma faixa da vida que dura 14 anos. E isso tem sido apontado, né, que a adolescência está se esticando. Né? Por quê? Aí é uma discussão
que ela é mais específica sobre o assunto da adolescência, que eu acho que vocês já discutiram na disciplina do Desenvolvimento Humano 2, mas só para retomar esse ponto, né? Que a adolescência ela é uma construção social, né? Assim como muitas outras coisas, mas não vou entrar nesse mérito. Mas o que significa, né, que a adolescência é uma construção social? Significa que cada cultura vai estabelecer, né, o que é a adolescência, como ela deve ser vivenciada. Inclusive há culturas que não existe adolescência, né, como a gente viu na disciplina do Desenvolvimento 2. Então, a adolescência ela não é só... não são apenas os dados maturacionais, né, biológicos, orgânicos, fisiológicos, mas envolve também características sociais e culturais. Então, por que se diz que a adolescência está esticando, né? Está durando cada vez mais tempo? Porque algumas décadas atrás, né, a pessoa, após os 18 anos, na faixa dos 20 anos de idade, já estava ou trabalhando, pensando em casar, ou casando, ou já casada, com filho, constituindo família, e cuidando da própria vida, né, sendo responsável por si e talvez até, né, por uma família. E esse cenário mudou, né? Hoje as pessoas estão saindo cada vez mais tarde da casa dos seus pais. Não é assim, não é uma coisa que está todo mundo fazendo, mas pelo contrário, é uma pequena parcela, mas é uma tendência que se observa, né? E qual é essa tendência? As pessoas estão deixando a casa dos pais mais tarde, estão investindo mais anos na sua formação, e por conta disso, a formação profissional, no caso, né? Formação profissional, acadêmica, e por conta disso estão adiando, postergando o casamento e a constituição de uma família. Então, fica mais tempo dependendo dos pais, por exemplo, que é uma das características do que é um adolescente, né? Não se sustenta sozinho, né? Depende dos pais. Não é só isso que caracteriza um adolescente, mas é um critério social. Bom, então nesse ponto é isso. Eu falo bastante de adolescente porque o meu mestrado foi sobre adolescência. Então, quando aparece esse assunto aí na roda, tenho alguma fundamentação para falar. Bom, então esse ponto de vista que a gente viu até agora são os pontos de vista etários e demográficos, e tem outras formulações sobre o sujeito adolescente, né? Do ponto de vista maturacional, ou seja, do desenvolvimento fisiológico, desenvolvimento do corpo e do cérebro, a adolescência ela é identificada muitas vezes com a puberdade, né? Como se elas coincidissem no tempo, né? Então a puberdade, né, como a gente também já viu na outra disciplina, é quando acontece o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Crescimento dos seios nas meninas, crescimento da barba nos meninos, engrossamento de voz, crescimento do corpo, maturação dos genitais, etc. Então isso também envolve a adolescência, né? Não é só isso, mas isso também
não pode ser negado, né? Isso é uma dimensão da adolescência. Aí a gente vai caminhando cada vez mais, então, né, para a psicologia, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Piaget, né, que tem uma teoria dele, foi toda desenvolvida focando principalmente, mas não só, né, mas principalmente o desenvolvimento cognitivo, como que as pessoas constroem o seu conhecimento do mundo, né? A adolescência ela é o estágio das operações formais, né? E qual que é a grande novidade aí, o grande ganho do estágio das operações formais em comparação com os estágios anteriores, né? É o desenvolvimento mais acabado, mais sofisticado do pensamento abstrato. O Vygotsky, que é um autor que eu adoto, ele vai chamar esse tipo de pensamento, que é o pensamento por conceitos. Então, assim, o adolescente ele tem a capacidade de pensar por conceitos. É por isso, por exemplo, que alguém vem pedir atividade para adolescente, discussão de alguma coisa, debates, são atividades que eles gostam muito, porque é uma chance para eles exercitarem essa aquisição desenvolvimental, né? Que é o pensamento abstrato e o pensamento por conceitos. Chocar os conceitos um com os outros, desenvolver o pensamento, eles, via de regra, gostam bastante, né? Isso representa também uma maturidade, né, do próprio pensamento, né? Dá para abordar questões, assuntos cada vez mais complexos, uma vez que o pensamento já está liberado, já está livre, independente do concreto, ao contrário das crianças, né? A criança ela não tem a capacidade, ou ela tem uma dificuldade muito maior para entender certas coisas, porque ela não tem o pensamento abstrato, ainda não se desenvolveu, né? ou está ainda se desenvolvendo. O adolescente já está mais avançado, então dá para discutir questões mais complexas, mais abstratas, mais filosóficas até. É isso. Esse é o nosso sujeito adolescente. Muito bem, então tem esse ponto de vista cognitivo, né, do Piaget, eu trouxe o Vygotsky também. E tem um teórico que, novamente, acredito que vocês viram no desenvolvimento 2, que é o Erik Erikson, que eu particularmente não sou o maior fã, mas ele tem um trunfo, que ele desenvolveu uma teoria de desenvolvimento de todo o ciclo vital. Essa teoria faz tempinho já que ele desenvolveu, né? Foi ali meados do século XX. Mas, né, como ele é um autor clássico, a gente volta sempre a citar ele, né, a pensar a partir do que ele fez, né? Essa é a questão que envolve os autores clássicos, né? Independente se a gente concorda, discorda, se já avançou, se não avançou, é sempre a partir deles que a gente vê as coisas, né? Está bom, faz parte. Bom, o Erikson, então, né, só para relembrar um pouco, ele fez a teoria do desenvolvimento dele, né, do ciclo vital, como vários conflitos, né? Cada faixa etária tem que resolver um determinado conflito, né?
E na faixa etária da adolescência, o conflito específico, né, segundo Erikson, seria a afirmação da identidade versus a confusão de papéis, né? O Erikson então identifica que uma questão muito importante para o adolescente, né, essa pessoa que está na transição para a vida adulta, uma questão muito premente, muito importante para esse sujeito é a afirmação da sua identidade. Por um lado, né, se for bem sucedido, e o outro lado, né, versus, né, o que atrapalha a confusão de papéis, né? Uma coisa envolve a outra. Bom, então assim, esse sujeito super complexo, em transição, em transformação, com ganhos desenvolvimentais, com outros em desenvolvimento, pensando lá a concepção do ECA, que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Não que todos nós não estejamos, né, em desenvolvimento, mas o adolescente tem características próprias. Tudo isso acontecendo nessa etapa da vida. E entre as demandas que esse adolescente tem que se haver está a escolha profissional, né? Aí vou ler aqui o que eu pus aqui. A escolha profissional acontece nesse período, ou seja, um momento que pode estar sendo atravessado por crises e indefinições, em que é necessário definir, entre outras coisas, a escolha profissional. Então tem que definir e tomar N decisões, e entre as decisões a ser tomada está a escolha profissional, né? Então acho que a autora traz todas essas informações assim, né, para frisar o cuidado, né, que a gente tem que ter, a questão do acolhimento, né, principalmente com esse adolescente que pode estar confuso com N demandas. Eu digo pode porque ele pode não estar também, né? Não é porque é adolescente que é problemático, né? Quem teve aula comigo de desenvolvimento 2, a gente discutiu um pouco isso. Mas ele pode sim, como qualquer pessoa, pode estar passando por crises e indefinições, né? Faz parte da vida. E nós, enquanto profissionais, né, que vamos trabalhar saúde emocional principalmente, mas não só, temos que considerar isso, né? Tomar esse cuidado para acolher esta pessoa em desenvolvimento. Muito bem. Próximo slide.